O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, trouxe mudanças significativas para o cenário global. O Holocausto expôs a necessidade urgente de uma pátria para o povo judeu. O mandato britânico da Palestina, estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, tornou-se o ponto focal dessa aspiração. O mandato, que visava conduzir a Palestina à independência, era marcado por tensões entre suas populações judaica e árabe. A comunidade judaica na Palestina, conhecida como Yishuv, lutava ativamente pela independência, enquanto a liderança árabe rejeitava propostas de partilha. Os britânicos, presos no fogo cruzado, lutavam para manter o controle e acabaram anunciando sua intenção de se retirar da Palestina. O palco estava armado para uma decisão crucial que iria remodelar o Oriente Médio. O Yishuv, fortalecido pelo influxo de sobreviventes do Holocausto, estava cada vez mais determinado a estabelecer um Estado judeu independente. A luta pela independência estava prestes a começar, com consequências de longo alcance para o futuro do Oriente Médio e do mundo. Em 1947, a recém-formada Organização das Nações Unidas, ONU, interveio para decidir o futuro da Palestina, propondo uma solução de 2 estados, dividindo a terra em estados judaico e árabe independentes, com Jerusalém sob controle internacional. A liderança judaica aceitou o plano, vendo-o como uma oportunidade muito aguardada para a autodeterminação. A liderança árabe, no entanto, rejeitou categoricamente o plano de partilha. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a criação do Estado de Israel, pondo fim ao mandato britânico. No dia seguinte, exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o recém-formado Estado, marcando o início da Guerra Árabe-Israelense de 1948. Israel, em menor número e com menos armamento, enfrentou uma ameaça existencial em suas primeiras horas de existência. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 foi um conflito brutal, um choque de ideologias e uma luta pela sobrevivência. As Forças de Defesa de Israel, IDF, recém-formadas e compostas em grande parte por ex-milícias e sobreviventes do Holocausto, lutaram bravamente contra os exércitos árabes invasores. Apesar de em menor número, as IDF conseguiram repelir a invasão e assegurar territórios além das fronteiras da partilha da ONU. A guerra testemunhou batalhas ferozes em múltiplas frentes e um deslocamento em massa de palestinos, criando uma crise de refugiados que continua a ter repercussões até hoje. Após meses de intensos combates, uma série de acordos de armistício foi assinada em 1949, encerrando a guerra. Israel saiu vitorioso, expandindo seu território além do plano de partilha original da ONU. O conflito lançou as bases para guerras futuras e para o conflito israelense-palestino, que perdura até os dias de hoje. O estabelecimento de Israel marcou o renascimento de uma nação judaica após quase 2 milênios de diáspora. Israel, uma democracia parlamentar, define-se como um Estado judaico e democrático, garantindo liberdade religiosa e igualdade para todos os seus cidadãos. Hoje, Israel abriga a maior população judaica do mundo, com mais de 7 milhões de cidadãos judeus. O país tornou-se um caldeirão de culturas, com uma população diversificada que inclui judeus de diversas origens, além de cidadãos árabes. Apesar dos desafios, Israel permanece como um testemunho da determinação do povo judeu em forjar um futuro em sua antiga pátria. A história de Israel tem sido uma busca constante por paz e segurança em uma região volátil. O país assinou tratados de paz históricos com o Egito em 1979 e com a Jordânia em 1994, encerrando formalmente décadas de hostilidade. No entanto, o conflito israelense-palestino continua a lançar uma longa sombra sobre a região. O status de Jerusalém e a questão dos assentamentos complicam ainda mais o processo de paz. Apesar desses desafios, várias iniciativas de paz continuam buscando uma solução negociada de 2 estados. A esperança de um futuro
em que israelenses e palestinos possam viver lado a lado em paz e segurança continua a impulsionar os esforços diplomáticos. Aninhado na costa leste do Mar Mediterrâneo, Israel ocupa uma pequena, mas estrategicamente significativa, faixa de terra no Oriente Médio. Apesar de seu tamanho reduzido, Israel possui uma geografia diversificada, desde as planícies férteis da Galileia até o deserto do Negev. A escassez de água é um desafio considerável, com o país investindo pesadamente em dessalinização e conservação de água. Israel também investiu fortemente em sua infraestrutura militar e de defesa, desenvolvendo tecnologias sofisticadas e capacidades de inteligência. Apesar desses desafios, a diversidade geográfica e a localização estratégica de Israel continuam a moldar seu destino como uma nação na encruzilhada da história e da cultura. Na paisagem diversificada de Israel, duas cidades se destacam: Jerusalém, a capital contestada, e Tel Aviv, a vibrante metrópole costeira. Jerusalém, uma cidade rica em história e significado religioso, ocupa um lugar especial nos corações de judeus, cristãos e muçulmanos em todo o mundo. Tel Aviv, por sua vez, representa a modernidade e o progresso, um centro vibrante de cultura, tecnologia e inovação. A natureza contrastante de Jerusalém e Tel Aviv reflete a dualidade do próprio Israel. O destino dessas duas cidades icônicas continuará a ser moldado pela busca contínua por paz e segurança na região. Construindo uma nação, imigração, reparações e apoio internacional. A criação de Israel desencadeou uma onda de imigração judaica, conhecida como Aliyah, de todos os cantos do mundo. Sobreviventes do Holocausto e judeus de países árabes encontraram refúgio em Israel, desempenhando um papel crucial na construção da nação. Reparações da Alemanha e ajuda dos Estados Unidos impulsionaram a economia israelense. O influxo de imigrantes trouxe consigo uma riqueza de conhecimento, habilidades e influências culturais, enriquecendo a sociedade israelense. O legado da Aliyah continua a moldar a sociedade israelense hoje, já que o país permanece aberto à imigração judaica de todo o mundo. O milagre econômico da agricultura à alta tecnologia. Nas décadas que se seguiram à sua fundação, Israel experimentou um crescimento econômico notável, transformando-se de uma sociedade agrícola em uma potência tecnológica. Essa transformação foi impulsionada por políticas governamentais, investimentos em educação e pesquisa e pelo espírito empreendedor de seu povo. Israel hoje possui um setor de alta tecnologia próspero, o que lhe rendeu o apelido de Nação Startup. As empresas israelenses estão na vanguarda da inovação, desenvolvendo tecnologias de ponta que abordam desafios globais. Apesar dos desafios, a história de sucesso econômico de Israel serve como inspiração para muitos países em desenvolvimento. Israel no cenário mundial, uma rede complexa de relacionamentos. A história única de Israel e suas realidades geopolíticas moldaram seu relacionamento complexo com a comunidade internacional. Apesar das críticas sobre suas políticas em relação aos palestinos, Israel forjou fortes alianças com atores globais importantes. Os Estados Unidos continuam sendo seu aliado mais próximo, fornecendo apoio militar, econômico e diplomático. Os Acordos de Abraão, assinados em 2020, normalizaram as relações com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, marcando um avanço histórico nas relações árabe-israelenses. Ao navegar pela complexa teia de relações internacionais, Israel enfrenta o desafio constante de equilibrar suas preocupações com a segurança com seu desejo de paz e aceitação. Conclusão. Olhando para o futuro. De seu nascimento tumultuado após a Segunda Guerra Mundial à sua ascensão como potência tecnológica, a jornada de Israel tem sido marcada por resiliência, inovação e luta constante. Ao olhar para o futuro, Israel enfrenta oportunidades e desafios. A busca contínua pela paz com os palestinos permanece primordial.
A prosperidade econômica e a destreza tecnológica de Israel fornecem uma base sólida para o crescimento e desenvolvimento contínuos. Ao abraçar a paz, buscar a inovação e defender os valores da democracia e da justiça, Israel pode continuar a inspirar o mundo e servir como um farol de esperança para um futuro melhor.